A programação que está acompanhando essa semana é feita em Ribeirão Preto, mas ela acontece globalmente. E eu só posso falar para vocês que, felizmente, ao longo dos anos, aos poucos a gente está recrutando pessoas, ideias, conceitos, que basicamente o que é do nosso cérebro, para bem ou para mal, interessa a todos nós. Ou seja, cuidado com ele, ou desconhecimento que há, assim, majoritariamente, sobre como ele funciona, ou deixa de funcionar. Essa semana tem como propósito internacional justamente desmistificar, educar, trazer conceitos novos, contrastar, ver convergências, enfim, de todas as áreas, da mais assim, pura molecular até a mais aplicada, se vocês quiserem, na medicina, ciências básicas, etc. Então é um prazer ter vocês conosco aqui no Instituto de Estudos Avançados. Nós temos um projeto que chama Reflexões em Neurociência Contemporânea, que acolhe exatamente esse tipo de versões transdisciplinares. A ideia é, literalmente, como se fala, pensar fora da caixa. Então, aqui não há restrição acadêmica nenhuma, obviamente, dentro do bom senso. Se a gente acha que o bom senso tem algum lugar, né, dentro do cérebro, a gente fala de inteligência, e onde que fica o bom senso? Então, às vezes não há uma lógica para essa história do bom senso. Eu gostaria de apresentar aqui, então, o professor Mascarenhas, que, obviamente, de alguma maneira, dispensa apresentações. O professor Sérgio Mascarenhas, um amigo nosso, poderia falar com o maior prazer, é uma autoridade internacional em múltiplas áreas, justamente um exemplo desses, que a gente chama renascentistas, uma pessoa que tem aquela visão múltipla, visões de ciência, arte, filosofia, história, professor emérito da USP. Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 52, graduação em Química, é a única data que eu vou mencionar, professor, obviamente podia ter sido a única a não mencionar, em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor titulado da Universidade de São Paulo, Instituto de Física e Química de São Carlos, professor visitante da Universidade de Princeton, Harvard, MIT, etc. E professor visitante em inúmeras outras universidades e instituições do mundo inteiro. Fundou e dirigiu o Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária em São Carlos, Embrapa, cooperando com várias universidades, inclusive a própria Federal em São Carlos, coopera com a parte de engenharia, física, química, em várias instituições. Eu teria aqui que usar muitos minutos ou horas, talvez, para falar o que o professor Mascarenhas tem feito. Me chama a atenção, em particular, uma pessoa que tem um grande entusiasmo pela interface ou interação ciência e arte. Trabalhos que ele menciona, onde ele participou, inclusive com físicos, por exemplo, trabalhando em arte renascentista, e o olhar através da física, os traços do pintor, aquelas assinaturas, digamos, que o pintor deixa ali ao longo do seu trabalho, e obviamente que isso obviamente não de todo mundo que faz ciência, mas daquele que faz essa interface de maneira excepcional. Publicações também, de maneira nenhuma, eu teria como discutir aqui a abrangência delas e o impacto. Mas é com enorme prazer que a gente recebe de novo o professor Mascarenhas. O ano passado ele esteve conosco aqui falando do cérebro e a música do cérebro. A propósito, eu acho que quem não conhece esse trabalho, ele fez uma música com compositores de São Carlos, com a informação decorrente da atividade do seu encéfalo produzindo alterações da pressão intracraniana. E a partir dali ele gerou uma interface que eu acho espetacular. E obviamente que nessa interface ele também é um mestre. E hoje ele vai falar para nós do desafio da ciência no século XXI, o ano da luz e do cérebro. Professor Mascarenhas, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar conosco mais uma vez. A palavra é sua. Professor Cairasco, eu agradeço muito, na realidade, você é um exemplo de interdisciplinaridade para todos nós aqui. Eu me sinto muito feliz em estar sempre participando das suas iniciativas. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Está dando para ouvir ou não? Melhorou? Tá. Então, é uma grande satisfação, Norberto, porque se há pessoa interdisciplinar, é você, né? Entre ciência, arte e todos os tipos de atividades acadêmicas e aplicadas. Então, é uma grande satisfação, Norberto, estar com você. Agradeço também a presença aqui de pessoas notáveis, como que estão aqui na plateia, né, e que me honram com a sua presença. Bem, eu vou contar a vocês, de uma maneira
o mais breve possível as atividades que nós vimos desenvolvendo nesses últimos anos e também chamar a atenção para o problema que nós temos na globalização, que é necessário entender esse mundo que nós estamos vivendo, na complexidade dele, né? Na realidade, eu acho que o século XXI é o século que vai abrir para nós as possibilidades do sistema complexo. Então, eu vou começar falando sobre como eu entendo um sistema complexo. Isso é muito importante para quem trabalha em biologia, porque recentemente houve inclusive uma visão da biologia como uma área completamente à parte, do ponto de vista epistemológico, exatamente devido à sua complexidade, né? Então, por exemplo, a gente, como o professor Stuart Kauffman, do Instituto de Sistema Complexo de San José, em New Mexico, que diz que você, para fazer filosofia da biologia, do seu ponto de vista epistemológico e organizar, você tem que ter um sistema de valores filosóficos à parte. A biologia é muito mais complexa que a matemática, que a física, que a química, né? Ela se compõe de todas essas áreas e ainda mais de uma maneira não linear. Quer dizer, em física, você vai somando as coisas e vai procurando entender os fenômenos. Na biologia, você não vai fazer isso. Desde que você põe uma variável a mais, aquela variável vai interagir com as outras que estão lá dentro do sistema e pode ser de maneira não linear. Quer dizer, 2 mais 2 não dá mais 4. Pode dar 16, pode dar menos 16. Então, essa ideia de que a biologia é realmente uma ciência da complexidade, eu acho que é até uma coisa natural, né? Estou olhando o Greff ali, para ver se eu tiro um sorriso do rosto dele, concordando com isso ou não. Mas, recentemente, houve uma discussão muito interessante, sob o ponto de vista de analisar a teoria da evolução e ver como que você poderia introduzir no modelo clássico darwiniano, né, a teoria da complexidade. Olha, isso é um negócio espetacular, porque você poderia dizer que num sistema vivo você tem bilhões de variáveis lá dentro, todas elas interagindo daquela maneira que eu explicitei, não linearmente. Então, as equações que você tem que ter são outras. Não são mais aquelas equações da física clássica, nem da química clássica, né? É muito mais complexo. Na realidade, a pergunta que o Stuart Kauffman fez, é o seguinte: será que adianta, será que basta a teoria de evolução darwiniana para você entender a evolução? Então, ele acha que você precisa juntar nisso teoria do sistema complexo também. Por quê? Porque quando você tem um sistema vivo, você tem um tal número de variáveis que começam a aparecer fenômenos emergentes naquilo ali, que não se compõem apenas das coisas que são as variáveis do ambiente ou as próprias milhões de variáveis que estruturam o sistema. A presença desses bilhões de variáveis faz aparecer fenômenos emergentes. O que são esses fenômenos emergentes? Começa a aparecer coisas a partir de quê? A partir do caos, começa a aparecer ordem. Então, ordem a partir do caos é um conceito novo. Bom, não é do século XXI, é do século XX, mas ele está sendo absorvido pela filosofia da ciência e pelo entendimento desse vasto panorama do conhecimento científico do nosso século, introduzindo essa ideia do sistema complexo. Então, uma das coisas que eu queria propor, viu, Carrasco, é o seguinte: por que São Carlos e Ribeirão Preto não se unem para nós estruturarmos um grupo
de trabalho de sistema complexo. Isso eu acho que seria uma contribuição espetacular da nossa região, porque nós temos aqui, na Faculdade de Filosofia, nós temos gente da área de matemática que atua em sistemas complexos, né? Em São Carlos nós temos também essa área e tem uma série de outras componentes, né? Então, eu acho que seria... Eu não gostaria apenas de vir aqui e falar como se fosse uma vitrine, né, da sociedade de consumo, e aí a ciência vira também um consumo. Não é para ser consumo. Ela é para ser uma motivação de criatividade cada vez maior, né? É isso que faz fazer bola de neve na ciência, né? Então, eu acho que essa minha proposta fica aqui, entende? Inclusive para você, Norberto, que é um dos líderes de mudanças aqui nesse campo, né? Que a gente deveria organizar um grupo de trabalho entre São Carlos e Ribeirão na área de sistema complexo, né? Tem várias pessoas aqui na Faculdade de Filosofia, na Medicina, e lá em São Carlos, na Matemática, na Física, no Instituto de Ciências Matemáticas, que poderiam compor um projeto único na nossa região. Então, fica aqui, nessa abertura dessa Semana do Cérebro, a ideia de que nós deveríamos nos estruturar para usar sistemas complexos de uma maneira em equipe, entre os nossos dois campos, que, a rigor, deveriam estar juntos e muito mais coisas, né? Bem, então, eu vou continuar aqui com a minha falação. Então, ali eu falo no sistema complexo. Tem tanta coisa para falar sobre o sistema complexo, para motivar as pessoas, né? Eu até trouxe um negocinho aqui, que eu gosto de fazer umas demonstrações assim, inesperadas, vou ver se funciona, né? Porque você sabe, com um físico, às vezes ele quer fazer uma demonstração e aí a lei entra e não funciona, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar isso aqui, porque isso que eu vou fazer aqui é muito intuitivo, mas ele é fundamental. Deixa eu ver se, por enquanto, não está funcionando. Vai ver que eu botei as baterias ao contrário aqui. Vocês vão ter um pouquinho de paciência. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso aqui é uma discussão que veio do século passado, que foi a seguinte discussão. Será que quando você tem um sistema de muitas variáveis, ele é sempre um sistema complexo? E será que nesse sistema complexo pode aparecer ordem a partir do caos? Você tem caos completo. Será que aquilo vai se configurar aparecer fenômenos emergentes? Então, olha, será que dá para apagar a luz, João? Para ver se eu consigo... então, isso daqui que eu estou mostrando é um pequeno... Se não acabar a pilha aqui no meio da demonstração, porque eu devia ter trocado essa pilha. Infelizmente, eu acho que experiência fracassada de físico fracassado. Então, não deu. Mas a ideia é a seguinte: toda vez que você tem um sistema complexo, de repente emerge uma ordem. E eu ia mostrar isso aqui para vocês. Quem sabe eu mostro ainda. Aqui. Então aqui eu vou ter um sisteminha em que eu deveria poder botar uma variável aqui de um sistema que aparece como complexo. Um momento. Desculpem, físico de meia tigela é isso que faz, viu? Não. Bom, é bom fazer um pouquinho de surpresa, né? Não vai dar, moçada. Mas, basicamente,
o que eu queria mostrar é que aparece uma porção de pontos, como se fosse um sistema complexo. Roda aqui para mim, João. Vê se você consegue, rodando aqui, ver se aparecem várias figuras na parede. Rodando. Não? Não. Então, fracassado de novo, hein? Aliás, as experiências fracassadas são as inesperadas também, né? Então, isso daí tem um certo valor também heurístico, né? Não deu. Não deu, eu vou parar por aqui para não fazer mais vergonha. Mas você vê, então, uma porção de desordem e, de repente, aparece ordem a partir do caos. Essa é que é a ideia de se você pode introduzir sistema complexo na teoria da evolução. Bem, quem sabe vocês vão para o Google e acham esse experimento que eu estou falando lá, né? Que eu não consegui reproduzir aqui. Mas outra coisa que aparece quando você tem esses bilhões de variáveis é a tal Big Data. A Big Data é a coisa atual do mundo globalizado. Essa espionagem que vocês ouvem falar da CIA, né, que espionaram até a Petrobras, a Dilma, né, a Merkel na Alemanha, a capacidade de você ter bancos de dados enormes, né, que você usa em biologia, em genética, para entender sistemas de muitas variáveis, de bilhões de variáveis. Essa é a fronteira do sistema complexo, é a Big Data, né? Aí você começa a perceber que nós entramos realmente... Não deu, né? Desculpe, viu, Carrasco? Esse é um fracasso, mais um fracasso da minha vida aqui, viu? Daqui a pouco vai funcionar e eu vou dizer, puxa vida, por que eu não fiz isso desse jeito? Mas também é um sistema complexo esse, né? Então essa situação em que a humanidade está agora é uma situação de quebra de paradigma. No tempo do Newton, da mecânica clássica, você pegava uma variável, outra variável, compunha um sistema, escrevia as equações do sistema e entendia, por exemplo, o movimento do sistema solar. Foi assim que aconteceu com o grande Newton, né? Mas depois a coisa foi se complicando com a biologia, né? E a ponto tal que só somar as coisas não davam mais. Agora, como é que a coisa realmente explodiu? Quando você teve a entrada do computador em cena. O computador levou a uma questão fundamental em filosofia da ciência. Será que você pode fazer um computador que seja mais inteligente que o programador dele? Essa é uma pergunta sensacional, né? Por exemplo, essa pergunta ela está ligada ao seguinte problema. Você está numa sala e numa outra sala fechada tem um computador e tem um ser humano. Se você interage com aqueles dois, você tem alguma maneira de decidir quem é o ser humano e quem é o computador, né? Se você conseguir distinguir ou um ou outro, que significa que você descobriu alguma coisa de fundamental no processamento do conhecimento entre o cérebro humano e a máquina. Existem muitas divisões de opinião atualmente sobre se você consegue fazer uma máquina, um computador mais inteligente do que o programador, né? Essa é uma questão fundamental hoje, né? Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas eu acho que é esse tipo de discussão que traz à universidade, à academia e à própria estrutura da ciência aquelas perguntas que a gente não sabe responder direito. E é nelas que se situa a fronteira do conhecimento, né? A fronteira do conhecimento está naquilo que você ainda não sabe responder, né? Agora, dentro dessa ordem de coisas, teve um grande físico chamado Fermi, Enrico Fermi,
que ele fez a seguinte pergunta sobre o cérebro humano. Vejam só que interessante. Será que a gente pode imaginar que no cosmos tenha alguns cérebros que sejam mais complexos que o cérebro terrestre, humano? Bom, essa é uma pergunta que até hoje não foi adequadamente respondida. O Fermi achava, junto com outros físicos que estavam discutindo com ele esse problema, que se houver uma vida extraterrestre, se ela tiver uma estrutura cognitiva cerebral, pode ser que esse cérebro extraterrestre seja mais complexo que o nosso. Aliás, isso é um negócio espetacular. Veja, o homem sempre foi pensar que ele era o máximo do limite da natureza, né? A religião, afinal de contas, fugiu desse problema admitindo que havia uma inteligência superior à do homem, né? E que seria uma inteligência divina, né? Que podia fazer criação inteligente, né? E isso deu origem a toda a estrutura da fé, por assim dizer, né? Quando o Galileu veio e mostrou, né, que na realidade a Terra, né, não era o centro do sistema solar, quebrou esse antropocentrismo. O antropocentrismo é característico do ser humano, né? Sempre acha que ele é o centro de tudo, é a melhor coisa. O Galileu veio e disse, olha, não é. A Terra não é o centro do sistema solar, é o Sol que é. Bom, foi uma quebra de paradigma muito forte, né? Quem que criou esse negócio? Bom, o pior é o seguinte, é que depois você vai para galáxias e aí você ainda pergunta, bom, e essa galáxia em que nós estamos, a Via Láctea, ela é o centro do cosmos? Também não é. Também tem bilhões de outras galáxias. Então você vai destruindo esse antropocentrismo. O que resta? O que resta é perguntar, ter coragem de perguntar, e o nosso cérebro? É o melhor desenho de cérebro que existe? Será que nós somos tão antropocêntricos que nós achamos que só existe esse tipo de cérebro? Não é uma pergunta espetacular essa? Aí o Fermi respondeu, olha, eu acho que deve existir muitos outros sistemas vivos, e é bem provável que nesses sistemas vivos a complexidade seja maior que a nossa. Esse é chamado paradoxo de Fermi na biologia, na inteligência artificial. Então, na realidade, o paradoxo de Fermi, ele teve uma visão diferente, porque ele estava discutindo isso com aquele grande físico, Teller, que inventou a bomba de hidrogênio. E eles estavam juntos, trabalhando na bomba atômica em Los Alamos. E naquela hora de almoçar, tomar um chá, comer um sanduíche, eles começaram a discutir esse problema do cérebro humano, né? E aí surgiu essa discussão com o Fermi, né? Tem um livrinho que foi escrito recentemente, esse é chamado Paradoxo de Fermi. Então, na Amazon Books, você encontra um livro com 10 soluções do paradoxo de Fermi. É muito interessante. Aí você fala em universos paralelos, você fala em outras estruturas cerebrais. Basta entrar no Google, né, e procurar lá Paradoxo de Fermi, Fermi Paradox. E tem 10 soluções curiosas. Então, já que essa é uma semana do cérebro, que tal a gente começar com essa pergunta avassaladora, né, humilhante, não antropocêntrica, antropomórfica, né? Será que esse cérebro é o melhor cérebro? Não é interessante isso? Só isso já bastaria para a gente começar uma bela discussão aqui, né? Não solo, como eu falando, né, mas ouvindo Cairasco, ouvindo
o Fred Greff e outras pessoas que estão aí também, né? Que são pessoas que têm pensado sobre essas generalidades maiores, que é a filosofia da ciência, né? Que é fundamental, né, pessoal? Senão nós vivemos num lugarzinho muito pequenininho, né? Que não tem grandes perguntas. A medida do homem é a medida das perguntas que ele faz e que ele não sabe responder, né? Essa é a medida do homem, né? Tem um grande cientista, que eu considero um dos maiores mentes vivas, espero que ele não morra novo e continue a nos iluminar, que é o Edward Osborne Wilson, que é um professor de Harvard. Ele, na realidade, é um grande... Ele trabalha com formigas, né? Aliás, ele trabalha com insetos sociais, em geral. Tem 3 grandes classes de insetos sociais, né? Você tem as formigas, você tem as abelhas e você tem os cupins, né? Essas 3 estruturas sociais, elas compõem uma inteligência coletiva. É muito interessante perguntar por que as formigas dominaram o mundo todo. De polo a todos os continentes tem formiga. Como é que foi isso? Como é que essas formigas têm uma inteligência coletiva, né? Essa pergunta, pessoal, é fascinante. Leu o Edward Osborne Wilson? Quem já leu aqui, levanta o braço. Até que está bom, hein? Até que está bom. Tem gente que leu, né? Mas eu acho que isso é uma leitura obrigatória, né? Porque essas são as coisas que motivam a vida acadêmica, né? Que valorizam esse cérebro que a gente carrega, não para a sociedade de consumo, né? Mas para pensar em coisas que nós nem sabemos responder direito, né? Bem, será que desse modo de levar a discussão está razoável? Está certo? É um negócio meio naquela base de você, vamos nos confundir para ver se a gente acha a luz em algum lugar, né? Então, tá bem. Então, eu vou continuar aqui nessa tentativa aqui. Essa é uma coisa que tenho certeza que o Carrasco adora, porque é ciência e arte. Isso aqui é uma mensagem do grande... do Alto Renascimento, 1500, 1511, para o século XXI. É a Escola de Atenas de Rafael. Essa Escola de Atenas, na realidade, não é uma pintura, é um mural, né? Quer dizer, você põe o pigmento da tinta no intônaco, que é na parede, né? E ele entra, perfunde na parede, e você então não pinta como numa tela, mas você pinta na parede, né? Por isso que chama mural, né? Que é no muro que você pinta. Aí dura muito, né? Porque ela fica mais protegida do ambiente, né? Então, essa Escola de Atenas, que tem... Peraí, eu não estou enxergando aqui, que tem... Eu estou ruim de mão. Está aqui. A Escola de Atenas tem 56 personagens. Ao centro tem o Platão, com o dedo apontado para cima, e o Aristóteles com a mão apontada para baixo, para o mundo da matéria, né? E o resto é uma coisa fabulosa. Tem o Sócrates aqui, tem o Pitágoras, tem o Euclides. Bom, é uma coisa maravilhosa, é interdisciplinar. Porque você tem matemática, aliás, tem a única coisa que eu fiquei chateado com isso, que só tem uma mulher, que é a Hipátia, que é essa mulher que está aqui de branco, que é aquela grande matemática de Alexandria, que foi trucidada pelos católicos, pelos cristãos, né? Naquele tempo não era nem católico direito, era a eclésia, ainda não estava tão globalizada, né? Eram os cristãos, né? Que mataram a Hipátia. Aliás, o machismo que nós temos hoje, no século XXI, está aí. Mulher é objeto, ou mulher não é capaz de ter um cérebro melhor que o do homem, né? Eu tenho colegas físicos de altíssimo padrão
que tem essa opinião. Isso mostra um atraso, não apenas moral, mas um atraso biológico que nós temos. Achar que a mulher, que é um sistema biológico muito mais complexo que nós homens, né, ela está inferiorizada para atividades científicas e acadêmicas. Eu acho que isso é um absurdo tremendo, né? Então, eu gosto muito de discutir esse assunto, né? Porque isso é uma coisa do qual, uma sujeira cultural, da qual nós temos que nos livrar, né? Se você olhar na universidade, existe ainda um machismo tremendo, né? E eu acho que nós devemos pensar nisso seriamente, né? Porque isso é uma falta de... Você perde cérebros, né, com isso. Aliás, homem é um negócio gozado, né? Porque você vê, eu sempre falo isso, né? O homem é inferior à mulher biologicamente, né? Na realidade, todo homem nasceu mulher, né? Depois ele é meio jogado fora, né? Todos nós, machos, temos os bicos dos seios, né? Se a prova que nós já fomos mulher, né? Aliás, é inútil esse bico do seio, né? Porque... né? Mas mostra que nós somos de segunda classe, né? Sobrou só o bico dos seios, que vergonha, né? Mas a força muscular levou o homem a ser o grande provedor e houve um domínio econômico da mulher, domínio financeiro da mulher. Isso é uma vergonha, né? Bom, eu tenho muito mais a falar sobre essas coisas porque eu sou muito feminista, sabe? Eu acho que o Brasil é um país machista pela origem portuguesa que ele tem, trouxe os escravos, mas, além de machista, é um país racista também. O racismo no Brasil é um negócio seríssimo, né? Então, mas voltando aqui à Escola de Atenas, né, é realmente uma maravilha esse quadro, né, esse mural. Agora, lá, então tem o Rafael, tem o Platão com o dedo para cima para o mundo abstrato. E tem o Aristóteles com a mão apontando para baixo para o mundo da matéria. Mas isso, por outro lado, mostra que nós temos que ter as duas estruturas de pensamento filosófico, que é a abstração e a parte empírica. Você tem que juntar isso aqui. Como é que eu faço? Como é que eu clico, hein, João? Dá para dar uma clicada aí? Porque esse slide tem movimento. Dá para você dar uma clicada aí? Isso. Então, essa frase do Einstein, eu acho deliciosa, né? Porque essa dupla, Platão-Aristóteles, vista como você juntar a parte abstrata com a parte experimental, ela tem ela é chamada Pax Filosófica. Fez a Pax Filosófica, porque até hoje na universidade, o pessoal teórico olha de nariz em pé para o pessoal experimental, né? E o pessoal experimental diz que o pessoal teórico está só fazendo coisa no papel e no lápis, né? Ou no computador. Isso é uma burrice, né? Você tem que ter os dois. Um grupo de pesquisa que não tem um equilíbrio entre teóricos e experimentais está perdendo, né? Uma das funções da equipe é exatamente estruturar esse equilíbrio teórico-experimental. Então, essa frase do Einstein é espetacular, né? Teoria sem experimentação é vazia. Porém, a experimentação sem teoria é cega. Mas não é linda essa frase? Ela tem uma substância, é linda porque tem substância, né? Bom, então, indo mais para frente, bom, eu andei trabalhando nesse problema de cérebro porque eu fiquei doente e tive hidrocefalia de pressão normal, aí furaram a minha cabeça e eu resolvi que era um absurdo ter que furar a cabeça para medir a pressão intracraniana. Então, eu comecei a ver que
que eu poderia medir a pressão dentro do crânio, dentro do cérebro, né, que é dentro do crânio, pela deformação do osso do crânio. E aí, mas peraí, aqui eu tenho que voltar aqui, estou muito atrapalhado, né, pessoal? Então, eu peguei um crânio de cadáver, botei uma bexiga dentro dele, desmontei o meu aparelho de pressão arterial com o esfigmanômetro, aquela bombinha lá, e medi a pressão com o esfigmanômetro, provocando deformação do osso. Mas como é que eu meço a deformação do osso? Não, peraí, esse negócio aqui está me atrapalhando um pouco. Eu botei um strain gauge aqui, um chip, que os engenheiros usam há quase 100 anos, que é capaz de medir deformações micrométricas do osso. E aí, quando eu fiz experimentos, eu medi essa deformação contra a pressão e vi que era perfeitamente possível de você medir pelo sinal elétrico do strain gauge a pressão intracraniana em toda essa faixa, que é até 100 milímetros de mercúrio, que é mais do que suficiente, porque dentro do crânio as pressões chegam no máximo até uns 40 milímetros de mercúrio. Mas eu fui a mais, que eu queria ter certeza que eu tinha uma faixa bastante confortável. E eu fiz mais, né? Eu vi, como físico, eu sabia que ele podia crescer e na hora que eu fosse decrescendo a pressão, essa curva podia não voltar em cima de si mesma. Porque eu sabia, como físico, que tem um fenômeno chamado esterese, que acontece, por exemplo, em magnetismo, né? Você vai aumentando a magnetização, quando você volta, ela não volta na mesma curva. Então, eu tinha cuidado de ver que, não, peraí, esse negócio aqui está muito escuro e eu eu então vi que eu podia medir linearmente. Então, que eu tinha um instrumento de medida, né? Aí eu comecei a fazer experimentos para validar esse método, né? Aí eu tive a ajuda de um monte de gente, né? Aí de instituições também, né? Como eu digo aí. Isso daqui é uma das primeiras medidas que eu fiz com um grupo de Cambridge. Depois eu trabalhei aqui com um apoio muito grande do professor Colli, que é um grande neurocirurgião, depois do professor Hélio Machado também, que é um neurocirurgião pediátrico. Depois eu recebi o auxílio também do meu querido Cairasco, porque ele tinha ratos transgênicos, e nós discutimos a possibilidade de eu ver também a deformação do crânio do rato epilético, transgênico, se eu pusesse o meu sistema. E com o apoio do Norberto, nós fizemos esse experimento também. Então, eu comecei a aplicar essa técnica numa porção de parâmetros, né? Numa porção de patologias, né? Bem, agora, como é que você pode fazer isso também em animais, fazendo o que a gente chama de medicina translacional? Quer dizer, você faz no animal e translaciona para o humano, né? Aliás, nós temos aqui uma grande especialista nisso, que está sentadinha ali atrás, que é a doutora Terence Duarte, formada aqui na faculdade, que veio recentemente da Rockefeller, onde ela tinha a função de produzir animais transgênicos para essa linha de pesquisa sensacional, essencial hoje em dia na medicina, na farmacologia, né? Que é ter uma fábrica de animais transgênicos, né? Então, a Terence voltou para o Brasil, felizmente, né? Nós já tivemos a oportunidade de trazê-la aqui há 4 anos atrás, né, Terence? Na esperança de que alguém capturasse a Terence, mas, infelizmente, o Brasil deixou passar. Agora ela voltou mesmo, está com
bolsa da FAPESP aqui, e a nossa esperança é que ela fique na medicina, criando primeira fábrica de animais transgênicos. Não sei se eu posso dizer que é no Brasil. O que você acha, Terence? É no Brasil ou é em São Paulo? Então, eu acho que essas fronteiras do conhecimento são uma coisa que nós, da universidade, temos obrigação de estar monitorando, para você não fazer ciência caipira, né? Ali ao lado da Terence está a grande professora major, né, Maria José também, que trabalha nessa área de sepsis, né? E que também faz pesquisa na área de neurociências, né? E, em suma, nós temos aqui um ambiente em Ribeirão Preto, São Carlos, né, espetacular. Só que eu acho que está faltando, isso que o Norberto está fazendo, que é juntar esse pessoal, por exemplo, nesses eventos aqui que você está organizando, é fundamental, né? É como se a gente passasse a conhecer a nós mesmos. É uma espécie de autoconsciência, né, da nossa estrutura de pesquisa, né, que não tem, né? Não tem, porque um não conversa com o outro, ou então é só fofoca, né? Não é propriamente uma equipe trabalhando. Então, parabéns a você, Norberto, por fazer essa mágica de juntar esse pessoal, os egos aí, né? Para trabalharem em equipe, né? Muito importante essa iniciativa aqui do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão, porque traz a gente junto, né, para trocar essas ideias mais amplas, né? É fundamental. Mas como é que você pode fazer, num rato, por exemplo, variar a pressão intracraniana? Você pode fazer na lombar, você pode injetar um fluido, né, como se fosse o líquido cefalorraquiano, que aumenta a pressão e vai no cérebro. Então, com isso, a gente pode, inclusive, fazer um experimento controlado de aumento da pressão intracraniana. Isso nós estamos fazendo já há tempo, né? Fizemos isso com o professor Colli, fizemos isso em São Carlos, também no grupo vários grupos lá, né? Com isso, você pode estudar, por exemplo, o cérebro do rato, fazer ressonância magnética, botar o ratinho dentro de um espectrômetro de ressonância nuclear magnética, ver o aumento, por exemplo, dos ventrículos dele, né? Ou então fazer o que eu fiz. Eu vou usar o meu equipamento e vou botar esse chip na cabeça do rato, vou aumentar a pressão e vou medir para ver se eu estou fazendo certo ou não. Mais ainda, eu posso botar o meu sensor, que é minimamente invasivo, porque ele é... Opa, peraí, esse negócio de trabalhar no escuro é meio ruim. Posso botar um sensor minimamente invasivo e também posso botar um sensor invasivo e comparar os dois, né? Eu tenho feito isso seguidamente, né? Esse sensor minimamente invasivo, você simplesmente faz uma cirurgia muito leve, levanta a pele, depois levanta o periósteo, depois cola o chip no osso, né? Esse é o minimamente invasivo, você não fura o osso. Mas eu posso botar dentro do cérebro do rato, eu posso botar um sensor invasivo também. E comparar, ver se o meu sensor ele é equivalente àquele, né? Então, e aí eu vejo, posso fazer as medidas para ver se o meu sensor invasivo funciona do mesmo modo que o não invasivo. E olha a comparação de um e do outro, né? Deu muito bem, né? Então, nós ficamos satisfeitos que nós tínhamos um método que pode ser comparado o não invasivo com o invasivo.
com um coeficiente de correlação muito alto. Então, o coeficiente de correlação de Pearson, por exemplo, ele dá qual é a correlação estatística entre os valores. Então, olha, eu consegui coisas que chegam a 0,99, 0,86, né? Então, realmente, ficamos convictos de que nós estávamos na direção correta de fazer isso. Aí tirei patente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, porque isso é um método que tem uma importância tremenda. Só para vocês terem uma ideia, esse chunte que eu tenho na minha cabeça, você põe em criança que tem hidrocefalia, ou põe em velho como eu, que fica com essa doença de hidrocefalia de pressão normal. Nós temos 300 mil chuntes no Brasil, cara. 300 mil. É um número enorme. Quem paga isso é o SUS. Entende? Então, qual foi um dos meus objetivos, e por isso que eu fui financiado pelo Ministério da Saúde, pela Pan American Health Organization, que eu quero criar um centro para analisar o funcionamento desses 300 mil chuntes. Porque criança, principalmente, eu vi criança aqui na neuropediatria, com o professor Hélio Machado e o Ricardo Oliveira e outros, né, em que a criança, porque a criança é um problema, porque você tem que botar o chunte nela, mas tem que botar o excesso de líquido, tem que sair. Então você põe, os neurocirurgiões começavam a botar no coração, você imagina? Para o coração bombear e jogar aquilo fora. Claro que deu mortes a um monte, né? Porque claro que aí deu endocárdio, deu tudo que era bolo que podia dar, né? Acabaram botando no abdômen, né? O meu é no abdômen. Só que na criança é pequena, você põe o chunte nela, mas ela vai crescer. Então você tem que pegar esse tubo que vai até o catéter e tem que enrolar lá na barriga. E a criança vai crescendo, vai esticando. Bom, pessoal, isso é uma tarefa terrível. No primeiro ano, 30% entope. 30% entope. Então, tem um sentido social, de saúde, muito forte esse tipo de pesquisa, entende? Por isso que foi apoiado pela FAPESP, pela FINEP, pelo CNPq. A minha ideia é botar isso também para trabalhar com outras patologias que afetam a pressão intracraniana, como, por exemplo, AVC, tanto isquêmico como hemorrágico, né? Altera a pressão também. Então, começou a aparecer uma série de outras aplicações, né? A própria Major, né, sugeriu que, no caso de sepsis, né, poderia haver, então, todos os processos inflamatórios e que poderiam levar também Mas nós não chegamos a fazer nada ainda direito, né? Ainda vamos fazer, né, Major? Algum dia. Então, bem, mas, voltando a essa história, né, começamos a ver que tinha muitas aplicações, né? Aí apareceu o meu querido Carrasco, que tem um rato transgênico. Então, a pergunta que nós fizemos com ele foi: será que esse rato transgênico epilético, eu posso ver o que acontece com a pressão intracraniana durante uma convulsão? E lá no laboratório dele, nós pudemos botar, então, um sensor no rato, filmamos o rato e analisamos a pressão intracraniana como função do tempo, até que o rato entrou em convulsão. Nós vamos mostrar um vídeo desse sistema mais tarde. Bom,
a coisa linda desse método, aí entra a parte teórica, é que quando você pega a forma da função da pressão intracraniana, ela não é um número só, como os neurocirurgiões, em geral, pensam, não, vamos ver se a pressão está alta, está baixa. Mas, pessoal, não é isso. O cérebro está recebendo sangue do coração. E esse sangue, na sístole e diástole, ele é variável no tempo. O próprio líquor está se movendo lá dentro, né? Ele começa a circular entre os ventrículos e a coluna também, né? Circula lá, é dinâmico. Então, o que acontece com a pressão intracraniana? Ela não é um número, ela é uma função temporal, certo? E o meu mestre foi capaz de ver essa dependência no tempo. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, aqui está, aqui do lado da... Opa, peraí, eu estou ruim mesmo, hein? Aqui do lado da esquerda é o sinal bruto, certo? Sinal bruto aqui do que eu vejo lá dentro da pressão intracraniana pelo meu chip. Mas o físico e o experimental, ele não se satisfaz com o sinal bruto. Ele vai dizer o que tem aí dentro disso. E isso a gente aprende com análise de sinal, que é coisa de engenheiro, né? Que é coisa de físico, né? Então você passa a usar transformadas de Fourier para fazer análise do sinal. Quais são as frequências que estão aí? Aqui, por exemplo, quando você faz isso, você pega o sinal bruto, aplica uma transformada de Fourier com uma dada filtragem que seja da mesma frequência do coração, caramba, eu vejo o coração batendo, mas dentro do cérebro. Não é o coração aqui, como o cardiologista vê com o eletrocardiograma, ou botando um estetoscópio no peito da pessoa. Eu estou vendo por um sinal elétrico. De quem? Da pressão intracraniana. Então eu consegui ver. Aí eu comecei a perguntar, mas será que eu não vejo a respiração também? Porque, pessoal, o que é o sistema nervoso, né? Você tem, o coração tem que bombear para dar oxigênio para o cérebro, senão morre, por isquemia. Mas onde é que vem o oxigênio? Vem do pulmão. Então, o pulmão tem que falar com o coração tem que falar com o cérebro. Então, a minha pergunta era, será que eu não estou vendo esse verdadeiro trio musical, né? Nesse sinal bruto aqui? Então, passa um filtro de mais ou menos 2 Hz, eu vejo o coração batendo. Passa um filtro de 0,1 Hz, eu vejo a respiração. Pessoal, então, com uma medida da pressão intracraniana, eu estou vendo 3 sinais vitais. Estou vendo o coração bater dentro do cérebro, a respiração e a própria pressão intracraniana. É claro que eu fiquei muito contente. Agora, o que você vê nessa pressão intracraniana? Ela não tem um valor único, ela está oscilando. Esses picos aqui, na linguagem da neurologia, são chamados pico P1, P2 e P3. Esse P1 aqui é a sístole. Quando entra sangue no cérebro, que o coração bate, aumenta a pressão. Depois tem aquele P2 ali, que é muito interessante, esse outro pico aqui, que quando o sangue se espalha dentro do cérebro, ele sofre o que os físicos chamam espalhamento. No crânio, no próprio parênquima cerebral, no sistema vascular, e dá aquele segundo pico. Depois tem aquele terceiro pico. Que negócio de terceiro pico é esse aqui que vê? Isso daqui é o fechamento das artérias. Então você vê coisa para chuchu nisso aí. Só que tem que interpretar e tem que fazer análise matemática do sinal. Agora, eu estou convencido de que essa nossa análise aí é pouco ainda. Sabe por quê? Porque a transformada de Fourier é linear. Eu não acredito que o cérebro seja linear.
O que nós temos que fazer nesse sinal é usar a teoria de sistema complexo. Felizmente, eu tenho um pessoal teórico, né? Ele não está aqui agora, é o Breno Cabela, né? Que entende da análise de sistema complexo, né? E acompanhamos isso nesses últimos anos. Então, nós estamos dando uma análise teórica do sinal da pressão intracraniana muito rica, entende? Cheia de possibilidades, inclusive, de sistema complexo, né? Bom, aí eu comecei a ver que eu não precisava de usar o minimamente invasivo, quer dizer, abrir a pele, levantar o periósteo. Eu comecei a ver que eu podia fazer um sistema totalmente não invasivo. Um negócio até meio cretino, bem simples, é coisa de físico, né? O físico sempre quer simplificar o negócio. Então ele vai para aquele negócio muito elementar, né? O Galileu era assim, né? Ele fazia as coisas mais bestas do mundo. O que é inovação? É você pensar o que ninguém pensou, de uma maneira econômica, de uma maneira simples, né? Então, eu peguei e me lembrei que na engenharia você pode ter uma barra chamada barra engastada, em inglês é cantilever beam, né? Ela está engastada, essa daqui pode ser de metal, né? E se você deforma essa barra aqui botando uma força, por exemplo, digamos que aqui nessa ponta eu encoste ela no osso. Quando o osso mover microns, ele aperta, ele deforma a barra, e aqui nessa barra eu ponho o meu estrenguejo. Aqui é que eu vou botar o meu estrenguejo. E mais, eu vou botar um em cima e outro embaixo. Vou dobrar o sinal. Entende? Isso é coisa que os engenheiros fazem em vigas de prédio, entende? É coisa antiga. Não tem nada de grande descoberta, entende? Então, o que aconteceu? Eu fiz esse negócio aí, fiz o sisteminha, liguei isso ao computador, botei esse sistema aí com uma bandana para apertar o meu sistema e comecei a ver que eu podia medir a pressão sem furar nada, não invasivamente. Outra patente. Aqui, por exemplo, quando você tem mudança posturais, você altera a pressão arterial, altera, portanto, a pressão intracraniana, altera a hidrodinâmica do fluido. Então, eu sabia que eu podia medir tudo isso, verificar tudo isso, de uma maneira super elegante, apenas posturalmente. E deu muito bem, né? Aqui é com posições de yoga, né? Medindo a pressão intracraniana, as variações com yoga. Na realidade, agora, com o pessoal de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, nós estamos fazendo medidas de fisiologia do exercício monitoradas a nível do sistema nervoso central. Isso é muito bom para a fisioterapia, entende? Para uma série de outras, até para a cardiologia também, você pode fazer eletrocardiograma de esforço, a pessoa numa bicicleta ou numa esteira. Eu estou fazendo isso também, porém com o meu sistema de pressão intracraniana no cérebro, né? Bem, aí começamos, naturalmente, a publicar isso foi publicado lá ano passado, em Singapura, num grande congresso, né, em que nós apresentamos vários trabalhos nossos também, com esses apoios aqui que vocês estão vendo, né? Isso daqui foi feito junto com a Universidade de Cambridge, Ministério da Saúde, algumas empresas também de São Carlos, né? E aí apresentamos vários trabalhos lá. Isso aqui é o que acontece com o ratinho. Isso é um estereotático em que você pode botar também o não invasivo, né? E você vê todas as variações pela infusão. Tem uma bomba de infusão ali, né? Está vendo a bomba de infusão ali? Então você pode medir isso aqui, a bomba de infusão.
Você abre, põe o seu sensor, fica super elegante, e aí vira experimentação laboratorial, né? Pode fazer medicina translacional também. Bom, esse daqui é o aparelho final, que nós criamos uma empresa com o apoio da FAPESP. Porque a coisa interessante é a seguinte: na universidade, o pessoal que trabalha em pesquisa básica tem um pouco de vergonha de transformar aquilo em produto. Até diz que não é papel da universidade, que o cara está se vendendo se ele faz uma empresa. Lá em São Carlos, há muito tempo nós ultrapassamos esse período de ingenuidade puramente acadêmica. Temos mais de 80 empresas que surgiram do Instituto de Física, do Instituto de Matemática, da Química, das Embrapas que tem lá. Aqui em Ribeirão também tem uma série de empresas que surgiram, né, da universidade. Isso é uma obrigação. A universidade não pode ser uma torre de marfim. Ela tem que gerar benefícios para a sociedade, tem que chegar na sociedade. E aí existem uns conflitos aí ideológicos, né? Inclusive dá uns bolos tremendos, né? Porque o indivíduo não, você é um mercenário, né? Está trabalhando para ganhar dinheiro, né? O indivíduo não conta que você vai salvar a vida e que você vai lutar contra as caixas pretas que estão chegando de fora também. Por exemplo, o preço de um equipamento desse que nós fizemos é cerca de 50 vezes menor do que o que é vendido, importado. Mas a gente faz a manutenção aqui. A gente sabe o que é que tem lá dentro. Não é uma caixa preta. Bem, esse é um outro problema de filosofia, de gestão da universidade, né? Eu acho que há uma série de confusões na cabeça das pessoas que precisariam ser limpas também, né? A universidade tem que servir a sociedade, não é uma torre de marfim. Bom, então, depois nós fomos para Portugal também, porque lá tem um hospital que tem um número de pacientes, porque aí você pode aplicar isso em trauma, um motoqueiro caiu, vai variar a pressão intracraniana, né? Porque pode se formar ou um trombo, ou pode realmente romper alguma coisa. Então, é muito importante que você avalie a pressão intracraniana. Ela não pode ultrapassar certos valores, senão a pessoa morre, né? Então, nós estamos trabalhando em trauma também. Então, mas aqui não tínhamos um número de pacientes suficiente, apesar do número de motoqueiros que morrem no Brasil ser enorme, né? Mas, então, nós fomos para Portugal também, fomos para Cambridge, e estamos usando o nosso equipamento lá. Aqui é o exemplo do que nós fizemos. Aqui é um multiparamétrico. Uma coisa gozada é que agora, no nosso equipamento, ele foi transformado até esse aí, aquele monitor ali é de touchscreen. E ele pode ser um multiparamétrico também. Só que o multiparamétrico da Philips custa uma fortuna. E esse nosso negócio é feito em São Carlos, está certo? Ele é um multiparamétrico também. Aliás, eu estou aqui com um grande instrumentalista, com um físico, que se formou em São Carlos, que é o Francisco Talarico, que está sentadinho ali, que desenvolveu bastante coisa nisso para nós, né? Então, essa equipe tem que ter todo esse tipo de interdisciplinaridade, né? Agora nós estamos registrando isso na Anvisa, no Inmetro, para poder realmente ser aplicado em humanos, né, e ser vendido. Isso é uma luta burocrática tremenda, viu, pessoal? Isso aí demora anos para você chegar à Anvisa, liberar o produto, ao Inmetro, né? Mas é isso, tem que fazer.
Tchau, querido. Tchau. Então, nós estamos também fazendo esse tipo de coisa. Eu vou pular isso aqui. Isso daqui é um negócio interessante. Será que você podia fazer não apenas essas medidas, mas você podia fazer um diagnóstico da hidrocefalia puramente com a medida da morfologia, da função da pressão intracraniana? Aí nós tivemos a ideia de fazer uma coisa que os físicos fazem comumente, que é fazer a transformada de Fourier em frequência do sinal bruto. E vimos que nós podíamos distinguir muito claramente o espectro, o espectro de... não está mais para frente isso aqui. O espectro de frequência de uma pessoa com hidrocefalia de uma que não tinha hidrocefalia. Então, isso daqui é uma maneira muito elegante, muito simples, de você, com o sinal da pressão intracraniana, poder fazer um diagnóstico. Mas é claro que em medicina você não quer só diagnóstico, né? Você quer diagnóstico e quer prognóstico, né? Prognóstico é muito mais difícil que diagnóstico, né? Claro, porque está no futuro. Você tem que ter um banco de dados de 200, 300 pacientes para fazer estatística. O Brasil não tem esse tipo de coisa. O Brasil é muito elementar em captar dados nos seus hospitais, nas suas UTI. Isso é um problema central da saúde no Brasil. O pessoal não está jogando dados fora. Não tem centrais de captação desses dados. É uma vergonha. Você joga fora dados que são muito importantes para o país. Eu estou lutando no Ministério da Saúde, na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos, que felizmente tem gente muito boa lá, para mostrar que o Brasil precisava reforçar essa questão de protocolo de aquisição de dados nas UTIs, né, em várias áreas, para você estar jogando a riqueza fora. Na realidade, o pessoal aqui trabalha muito mais com a doença do que com a saúde. Nós temos que trabalhar, pessoal, com a saúde. A doença é incidental, ela está ali para você fazer prevenção para a saúde. Você entende que são filosofias ao contrário? Fica até meio paradoxal, não fica? Você está trabalhando com doença? Não, mas eu quero trabalhar com prevenção, quero trabalhar com saúde, né? Tem um livrinho do Adib Jatene, Cartas a um Jovem Médico, que eu acho que devia ser obrigatório, não só para estudantes de medicina, enfermagem, mas para brasileiros em geral. O que é a medicina no Brasil? O que é que um jovem médico enfrenta quando ele entra no mercado, né, da doença, da saúde? Cartas a um Jovem Médico, do Adib Jatene. É uma leitura indispensável para todo mundo que trabalha nessas áreas. Bem, aí eu comecei a ver que esse brinquedo que eu tinha feito, ele se aplica a um monte de coisa, né? Ele se aplica para trauma, para AVC, se aplica para hidrocefalia, para doença degenerativa, né? Para tumores, porque você tem o parênquima cerebral, tem um tumor, ele aumenta o volume, vai aumentar a pressão intracraniana. Então, a gente pode fazer oncologia também com a pressão intracraniana. E aí a coisa começou. E fármacos. Quando você dá um fármaco para a pessoa, varia a pressão intracraniana? Varia. Começamos a estudar a ação farmacológica no cérebro com a nossa técnica, né, de pressão intracraniana. Inclusive, um dos meus projetos é tentar ver se eu não consigo medir pela função matemática da pressão intracraniana o nível de anestesia. Pessoal, toda cirurgia tem que ter uma anestesia. Pode ser uma anestesia raquiana, pode ser uma anestesia total, mas tem que ter, né? Então, como é que você faz isso, né?
Como é que você vê o nível, a profundidade de anestesia, que pode matar a pessoa se for demais, ou pode fazer a pessoa sofrer se for de menos, né? Eu não sei se vocês já viram uma cirurgia pesada, né, de neurocirurgia, por exemplo, um tumor no cérebro, pode durar 10 horas. Então, quando o neurocirurgião entra, ele pede ao anestesiologista, olha, eu vou precisar, essa cirurgia aqui, a cara dela, é que eu vou precisar de 4 horas. Mas chega lá no meio, ele encontrou alguma coisa errada lá, que ele tem que fazer uma sutura, ou tem que mudar o procedimento, ele pede mais tempo. Aí o que o anestesista faz? Tem que botar mais anestesia. Mas qual é o nível de anestesia? Que profundidade tem isso? Tem uma técnica, que é uma técnica que usa eletroencefalografia, a técnica chama-se BIS, você põe eletrodes no frontal, e essa técnica foi patenteada pela Johnson & Johnson. Todo cirurgião, todo anestesiologista usa isso, mas é importado. Qual é a minha ideia, a minha ambição? É ver se a minha técnica da pressão intracraniana, não invasiva, pode medir a profundidade de anestesia. E eu já tenho certeza que pode. Só que eu ainda não tenho isso quantitativo. Mas pode. Porque eu já vi, com vários tipos de anestésico, baixar a pressão intracraniana a um nível analgésico, a um nível mais profundo. Entendeu? Então, eu estou muito entusiasmado, mas eu sou meio infantil mesmo, assim, que eu fico entusiasmado com as minhas próprias coisas, né? É um pouco de vaidade também, né? Mas se você não tem esse feedback, que é até um pouco vergonhoso, né? Assim, poxa, mas você está muito vaidoso demais, né? Está querendo resolver todo esse negócio aí. O chato é que eu estou mesmo querendo fazer isso. Tá? Chato, né? Bom, então, eu estou nessa fase aí. Bom, aqui é uma outra brincadeira. Eu estava lá em Roma com aquele negócio da Escola de Atenas e fiquei muito amigo do pessoal do Vaticano. E lá no Vaticano tinha um brasileiro que era o presidente da Academia de Ciências do Vaticano, que é o Carlos Chagas Filho. E ele se apaixonou pelas coisas que eu estava fazendo lá na Itália, que eu passei dando aula na Itália um dado tempo. Ele aí resolveu me levar para a Academia de Ciências do Vaticano. E aí me apresentou ao Papa. Aí eu achei esse negócio aqui, disse, caramba, isso daqui, esse cara foi santificado. Quando que eu pensava que um pecador como eu fosse apertar a mão de um santo, né? Então, eu chamo isso daqui do pecador e o santo e o pecador. Naturalmente, o nosso padrinho é o Carlos Chagas Filho, que é um grande cientista. Eu estou fazendo isso também por vaidade, tá? Mas que é gozado, né? Aqui é outra coisa que aconteceu na minha vida, espetacular. Eu fiquei muito amigo de um prêmio Nobel paquistanês, e fui trabalhar com ele 12 anos, é o Abdus Salam, em Trieste. Aí nós fomos para a China. Esse é um grande desafio que o Brasil tem. Como é que a China tem esse progresso tremendo e o Brasil, cheio de possibilidades, não tem? Qual é o modelo desse pessoal? Como é que nós podemos pensar nisso como cientista, como engenheiro, né? Como políticos, né? Nós temos que pensar nisso, pessoal. Então, eu fui para a China com o Salam, né? Esse daqui é o presidente da Academia de Ciência da China e esse é o ministro de Ciência e Tecnologia. Realmente, a China deu uma solução para essa hibridização entre o capitalismo selvagem e o socialismo, que nós temos que pensar. Pessoal, nós temos que pensar em coisa séria, em coisa importante. As perguntas são difíceis? São. Mas é por isso que nós temos que enfrentar essas perguntas, né? Não temos que virar as costas. Então, o modelo China e Brasil tem que ser pensado. Bom, aqui é uma frase do Salam que eu acho que todos nós devíamos botar no nosso escritório para pensar sobre ela, né?
Esse camarada nasceu no Paquistão e ganhou um prêmio Nobel para fazer uma coisa, por fazer uma coisa que o Einstein não conseguiu fazer, que foi a junção do campo eletromagnético com as forças nucleares fracas. Paquistanês. Você não tem que ter vergonha, né, de estar num país subdesenvolvido. Você tem que ter vergonha de pensar como subdesenvolvido, né? Você se faz subdesenvolvido porque você não tem autoconfiança. Não existe coisa melhor do que ciência ou futebol para dar autoconfiança para o Brasil, né? Agora, por que o Brasil não tem Pelés da ciência? Porque não tem. Você tem campo de pelada pelo Brasil inteiro. E o pobre olha aqui e diz, olha, quem sabe eu vou ter um contrato milionário lá no Cosmos, né? Mas, e o cientista? O cientista não tem esse campo de pelado, não tem laboratório. O jovem, a criança, não é chamado para ciência, tecnologia e inovação. Essa, eu acho que é a grande função que nós, na universidade, temos que ter, que é de trazer para a cultura brasileira, não apenas o futebol e o carnaval, mas trazer ciência, tecnologia e inovação, né? Isso daí basta ter cérebro, né? E usar o cérebro. Bem, eu queria agradecer os apoios aqui da USP, do IAD de São Carlos, da FAPESP, CNPq, a FINEP, Hemocentro, que os meus contratos de pesquisa, eles estão no Hemocentro aqui de Ribeirão, que é uma instituição notável, de altíssimo nível internacional. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu trabalho. Aliás, eu devia mencionar um último trabalho que eu estou fazendo, que eu estou entusiasmadíssimo, que tem a ver com gravidez de risco. Tem um fenômeno, uma patologia que mata mulher, mata criança, que é a eclâmpsia. Não sei se já ouviram falar na eclâmpsia, mas a pré-eclâmpsia, a grávida, começa a ter aumento de pressão arterial. Tem aumento de pressão arterial e se aumenta muito, ela começa a ter convulsões. Mata o feto. Tem um grupo aqui na medicina espetacular, sob a direção do professor Geraldo Duarte e de outros ginecologistas e obstetras daqui, como o professor Ricardo Cavalli também, mas gente de alto nível, entende? É gente que tem contato com Harvard, tem contato com o Canadá, com tudo que é lugar de altíssimo nível. Não existe ciência caipira, pessoal. Se você fizer a ciência caipira, você está inventando a roda. Você tem que ter padrão internacional, qualidade. Pois bem, esse grupo do professor Geraldo Duarte, que já foi vice-diretor da faculdade, eles estudam a pré-eclâmpsia. Um negócio espetacular. Então, nós, como aumenta a pressão arterial, o que eu imediatamente vi que nós podíamos ajudá-los. Porque quando a pressão arterial aumenta, ela aumenta a pressão intracraniana. Então, ele tem aqui uma enfermaria, né, com 28 leitos só para gravidez de risco. Qual é o aspecto social disso, pessoal? É que o Brasil está devendo para as Nações Unidas o desafio do milênio, que é a mortalidade infantil e materna. O Brasil não cumpriu as metas do milênio. Então, por quê? Uma das causas é a pré-eclâmpsia. Mata muito, 50 mil mortes por ano, pessoal. Morre a mãe, morre a criança. Então, nós estamos trabalhando nisso. Graças ao professor Geraldo Duarte, que é um médico desse que chega no domingo, ele está lá na enfermaria, tratando das doentes, tá certo? Pessoa de alto padrão moral, entende? E científico, né? Isso é outra coisa que eu estou fazendo também, trabalhar nessa área de gravidez de risco. Aliás, está aqui um colega meu, o professor Paulo Camargo, que quem me levou para esse problema foi a filha dele,
que é uma doutora em biofísica lá de São Carlos, que eu não sei porque ela botou na cabeça que queria trabalhar com saúde da mulher. E veio me procurar, né? Aí eu disse, poxa, mas eu não entendo nada de ginecologia obstetrícia, mas é como ela falou na pressão arterial como índice da pré-eclâmpsia, bom, então vamos pegar por aí, ver se a minha técnica não pode fazer o acompanhamento disso. Aí a pré-eclâmpsia estaria ligada a uma neuropatia. Quer dizer, o negócio está no útero, mas o útero fala com o cérebro. Aliás, é gozado. Vocês sabem que tem o second brain também. Todo o sistema gástrico, neurogástrico, desde aqui de cima até o ânus, é super inervado. Isso aí na literatura moderna é chamado segundo cérebro. O segundo cérebro fala com o primeiro cérebro. Eu ando louco para ver se eu faço algumas medidas em neurogástrica a nível da pressão. Porque, no fundo, Norberto, tudo acaba caindo aqui em cima. Né? Isso é um observatório fabuloso, né? O seu observatório. Bem, pessoal, eu já falei demais. Eu queria agradecer muito a todo esse pessoal. Não existe trabalho sem equipe, né? E sem dinheiro. Por que o Brasil é tão fraco em inovação? Porque não tem grana. Né? Você vai lá na Rockefeller, tem 27 prêmios Nobel, uma universidadezinha titica, desse tamanho, no meio de Nova York. 27 prêmios Nobel. Por quê? Tem grana lá, um monte. Né? Chega lá, vê aqueles prédios todos com o nome de camarada que fizeram filantropia, que no Brasil nós temos pilantropia, né? Mas filantropia está faltando nesse país, né? É uma obrigação das pessoas fazerem filantropia. Agora, a USP está numa posição meio esquisita, viu? Sabe que outro dia, um aluno meu, colega, né, professor, arrumou uma verba de uma empresa. E aí a família que deu a verba botou o nome da família lá num prédio. Sabe que os alunos foram lá e destruíram o negócio? Não, isso daí está se vendendo. Você já viu burrice maior que essa? Quer dizer, esse tipo de radicalismo, a gente precisa falar claramente. Isso é atraso mesmo. Tem? Nós temos que ter a consciência de que a universidade ela tem uma responsabilidade social com a saúde, com a educação, com a energia. Né? Bem, pessoal, muito obrigado. Carrasco, muito obrigado pelo convite. Também aqui o João Henrique do IAA. E muito obrigado a vocês por terem ouvido toda essa lenga-lenga aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, de novo, professor Mascarenhas, uma honra ter você aqui. Eu acho que uma belíssima apresentação e eu acho que vai exatamente na filosofia dessa, não só da semana, mas como você falou, em algum momento, usar o cérebro. Eu acho que tem chance de conversar com você, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para o professor Mascarenhas. Eu acho que essa conversa, professor Mascarenhas, é excepcional. Eu o tempo inteiro estou aprendendo com ele. Eu só frisaria uma frase pequena que ele falou quando ele fala que sou muito infantil. E eu falo isso o tempo inteiro, porque nós estamos discutindo, inclusive, isso o tempo inteiro. Como a gente perde a curiosidade com os anos. Como a gente aprende a ser socialmente correto, porque afinal os adultos ensinam a gente a pensar de um jeito que não é o que se pensava lá para trás, né? Você era criança. A curiosidade, o se maravilhar continuamente, eu acho que isso é fundamental para a vida. Quando você falou do Wilson, o livro dele é Consiliência, recomendo, tem tradução em português, Consilience, a história do superorganismo dele, etc. Mas isso convida as pessoas a saírem desse formato que as instituições encaixam as pessoas. Se você sair, em geral, se você pergunta para alguns dos que não estão aqui agora, estão numa bancada produzida a figura 4 do paper 32, né? Então, eu já tive colegas que falaram isso para mim. Eu estou em poucos lugares onde você está. Bom, se os lugares são estes, eu prefiro estar muitas vezes nesses lugares.
E esse é o convite, eu acho que é desse tipo de apresentação e a possibilidade de discutir com uma pessoa como o professor Sérgio, eu acho que assim, enorme. Então, por favor, se vocês quiserem fazer algum comentário, tem o microfone aqui à disposição. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Carlos. Obrigado. Professor, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, nessas organizações aí da Semana do Cérebro, eu estou vindo da casa do Leonardo Bugori. Ele é um estudante de ensino médio e uma mente brilhante também, como a gente tem a chance de conhecê-lo. E especialista em Java, montou sua própria impressora 3D. A gente percebe que bastante no improviso. Então, minha pergunta é o seguinte: qual que seria um mecanismo que a gente conseguiria fazer aqui para que esse ultra-organismo funcione melhor? Quer dizer, trazer um menino de escola pública para ter acesso, de repente, mais rápido à estrutura da universidade. A gente sabe que aqui nesse prédio funciona, por exemplo, um museu de computadores, né, que poderiam ser desmontados para exatamente ser construídas novas impressoras, que isso possa ser acelerado, né? Então, na sua experiência assim, no mundo, né, qual que seria uma ideia que o senhor já viu que realmente possa acelerar esse acesso independente de idade, né? Acho que seria uma grande curiosidade minha, a gente pudesse resolver um problema que é real, né? Eu acho que essa observação que você fez é das mais importantes, porque o Anísio Teixeira, que, ao meu ver, foi um dos maiores educadores brasileiros que criou a Escola Nova, né? Ele falou que, né, a criança, com a sua capacidade lúdica, com a sua falta de medo do improviso, ela é o próprio inovador rico, né? Então, se a criança entre 0 e 6 anos, ela está em plena fase em que ela está estruturando as redes neurais dela, a circuitaria dela, né, em relação ao que ela vê fora no ambiente, né? Então, ela está... Isso é darwiniano, né? Ela quer sobreviver bem, ela quer ser mais apta, mais adaptável. Então, o mecanismo que ela tem é organizar o computador dela, né, para aquelas atividades. E ela recebe informação com os famosos sentidos aí, né? Visão. O que acontece? Acontece que de 0 a 6 anos, se você não der bastante, não é informação, não, oportunidade, porque a informação pode ser lixo, como é a Globo, né? As crianças brasileiras têm 7 horas de televisão por dia. Você acha que vai dar alguma coisa nisso? É meio difícil, né? Vai dar consumismo, né? Mas, então, eu acho que essa função na educação, sobretudo para as crianças entre 0 e 6 anos, é muito importante. Se eu acho que deveria haver um planejamento estratégico de aplicação de recursos, porque como o cobertor é curso, né, você está botando todo o dinheiro onde? No ensino superior para os filhos de rico, porque os pobres vão para a escola privada, trabalham de dia para pagar as universidades privadas à noite. Não é essa a realidade? Então, e as crianças, onde é que ficaram? Ficaram relegadas a um ensino público de baixíssima qualidade, professores que não têm a violência escolar. Como é o seu nome? O seu primeiro? Hein? Carlos, violência escolar é um dos fatores tremendos contra a educação, porque dentro da escola, mesmo que você tenha computadores, você tem bullying, você tem gente que veio da periferia revoltado contra essa nossa... Não deixa nem... Eu conheço professora que sai chorando da sala de aula, lá em São Carlos. Então, isso daí é um problema fundamental no Brasil. Teve um grande indivíduo que eu digo é o Anísio Teixeira, né? Que viu esse problema do ensino da criança, da escola integral, né? Eu acho que isso daí deveria ser uma prioridade nacional. Pode parecer meio chato, bom, mas você vai, cobertor é curto, então você vai tirar dinheiro do ensino superior para botar
Não, não é bem assim, porque senão você fica sem professores formados também no ensino superior. Mas você tem curso de licenciatura que não tem escolas de aplicação. O sujeito vai para dar aula, nunca foi uma aula analisada, criticada. Eu, quando, por exemplo, me formei em licenciatura, em física, eu tinha que dar aula num colégio de aplicação, ia lá um camarada de psicologia da educação fiscalizar, me ajudar. Você conhece alguma coisa dessa aqui? Não conhece. O salário dos professores é proporcional ao desprestígio dos professores. Então, realmente, eu acho que o que você falou, eu acho que isso é prioridade nacional fundamental. Criança de 0 a 6 anos. Botar e preparar professores para isso. Outra pergunta, comentário? Aqui, ó. Professor, eu acho que nem na universidade a gente não é muito incentivado a ser interdisciplinar. Eu acho que isso tem começado agora com os professores mais jovens. Eu fiz física lá em São Carlos, sou bacharel, e na graduação os meus professores, alguns até desprezavam disciplinas como biologia, química. Os trabalhos do senhor são muito motivadores, né? Sou física, mas trabalho com química, e acho que eu dei um passo, mas ainda falta a gente querer aplicar o que a gente estuda na universidade. Não, eu concordo, sim. Eu não entendi qual foi o ponto que você chamou a atenção em relação ao que a universidade está fazendo. É porque ele diz que como você traria a criança para já se motivar a desenvolver as coisas, e ele falou trazer talvez para a universidade mais cedo, mas nem na universidade eu não vejo isso acontecendo ainda. É muito pequeno o número de trabalho. Não, você sabe que lá em São Carlos tem o CDCC, né, que recebe 70 mil visitantes das escolas públicas de ensino básico por ano. É um esforço, mas não é suficiente, né? Agora, por exemplo, lá tem um grande cientista em São Carlos, o professor Vanderlei Banhato, que tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação científica, né? Com vídeos, com exposições, até no shopping ele vai com demonstrações. Mas o volume de pessoas que você pode atingir é pequeno, né? Essa tarefa deveria pertencer à grande rede de televisão, né? A Globo, a essas grandes redes de televisão que têm penetração grande, né? Essa é uma coisa que está faltando mais. Outra pergunta, comentário? A Globo não vai fazer isso porque o interesse comercial, o povo não sabe o que quer, não é? Então não vai pagar para ver o que eles acham desinteressante. Mas o que eu acho que poderia ser feito é os professores universitários poderiam ir, por exemplo, uma vez por mês a uma escola pública, dar uma palestra, se cada um for uma vez por mês, é alguma ajuda, né? Fica até mais fácil do que trazer as crianças, até mais barato. E esse programa se existe, não é conhecido, né? Eu tenho uma pergunta sobre a sua técnica, em relação à calibração, porque eu entendo que existe você consegue verificar uma amplitude, mas em relação à calibração, é normalizado por quê? Pela pressão arterial? Bom, mais comentários sobre isso, obrigado. Bom, bem, a calibração que nós estamos fazendo agora é sempre em relação ao standard ouro, que é o invasivo. Você tem que ter uma calibração em relação ao invasivo com um coeficiente de correlação máximo, né?
Agora, nós não temos uma calibração ainda em milímetros de mercúrio como os médicos gostam. Não quero saber de milivolts, mas graças ao Chico Talarico, que é esse grande instrumentador que trabalha com o nosso grupo, né, nós estamos chegando lá já na calibração absoluta, por assim dizer, da pressão intracraniana em milímetros de mercúrio. Vou fazer um comentário, professor, com relação a esses eventos tipo de interação universidade e ensino, né, fundamental ou médico. Eu queria fazer só um comentário, depois lhe pergunto. Não, sabe, tem uma coisa, televisão é um negócio espetacular, porque você está na televisão, você está falando com o cérebro da pessoa, porque você está falando com a visão, que é um pedaço de tecido cerebral, né? Sua retina. E você está ouvindo, aquilo é um pedaço também de tecido cerebral, né? Que é a audição. Então, quando uma pessoa olha uma televisão, aquele negócio está falando com os dois sentidos, vai direto no cérebro. Por isso que fica vendendo coisas, 7 horas de televisão por dia. Você fala direto com o cérebro. Audiovisual, que é coisa mais potente que isso, né? Está sendo usado o audiovisual para a educação? Muito pouco, né? Muito pouco. Até que a Globo tem uns programas espetaculares, mas é muito pouco. Televisão Cultura, né? Tem umas coisas boas, mas se você olhar a massa, que é o que eu acho que você falou, para você chegar a um volume grande de pessoas, né? Com ensino à distância, com vídeo, etc., realmente tem que... Então, o que nós propusemos em São Carlos? Propusemos criar, isso nós fizemos, aliás, lá no Instituto de Estudos Avançados. Criamos um centro de difusão científica e tecnológica com vídeo, certo? Centro de Difusão Tecnológica Digital. Quem nos ajudou muito nisso foi o ministro Sérgio Rezende, que foi o ministro do Lula de Ciência e Tecnologia. A meu ver, foi o melhor ministro que o Brasil teve até hoje na área de Ciência e Tecnologia, né? E nós criamos. Então, a minha proposta é que você tenha nas 5 regiões brasileiras centros de difusão científica e tecnológica, mas para isso você precisa ter uma central de produção em cada região. Central de produção é um negócio que precisa ser estruturado. Você tem que ter o pessoal de roteiro, de filme. Tem um negócio bacana, até que gostaria, né? O único grupo que eu acho que trabalhou muito nisso foi o grupo do Castelo Rá-Tim-Bum, do Karl Hamburger, né? É um exemplo no Brasil, né? Agora, a minha proposta tem sido, nesses últimos 10 anos, eu tenho berrado isso. Toda vez que eu falo em público sobre educação, isso é fundamental a gente ter, nas 5 regiões brasileiras, centrais de difusão de ciência e tecnologia pelo vídeo, digitais, tá? Além de ter os sites, né? Isso daí não custaria tanto. Não custaria tanto, mas teria que ser, porque o Brasil é muito grande, né? Então teria que ter uma no Nordeste, outra no Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Eu até cheguei a fazer um cálculo de quanto que isso custaria, não é muito. Tem muito apartamento aí de luxo lá em Búzios ou lá na Barra da Tijuca que custa mais do que você fazer um centro desse, certo? Eu acho que é uma necessidade urgente, né? Eu tenho lutado por isso aí, mas é uma luta que tem que ser a luta da sociedade, né? Não é só de um indivíduo, né? Mestre, queria fazer um comentário a propósito dos 20 anos da Semana essa Mundial do Cérebro. Estava olhando, tem um vídeo, tem um artigo que está na internet. Isso é a Dana Foundation Brain Initiatives, o Brain Awareness Week, BAW, né? E eles celebram os 20 anos, mas eles contam a história, como que nasceu essa história. Basicamente,
procura por dinheiro para pesquisa em neurociências. Tipo assim, de repente, o pessoal chegou à conclusão que câncer tinha muito dinheiro para pesquisa e neuro não tinha. A área que eu trabalho, epilepsia, durante décadas se falou que a epilepsia não era um problema, porque tem um estigma horroroso. O indivíduo que tem epilepsia é discriminado. Ele pode ser um agressor, porque um indivíduo pode ser contágio ou fonte de contágio, etc. Bom, quando se compararam várias dessas vertentes com possíveis fontes de dinheiro para pesquisa, câncer sempre tinha, porque câncer mata. Ninguém tem dúvida que câncer é um problema. Então, a promoção da pesquisa de câncer, tipo assim, se você não se prevenir, vai se morto, o que for, então câncer sempre teve. Neuro, mais ou menos. E aí as neuromágicas, né? Que em algum momento a gente falava de neurobullshit, né? Tipo aquelas histórias de super interessante, Galileu, então faça ginástica cerebral e fique inteligente em 3 dias, etc. Exatamente o problema da difusão errada. E dali a necessidade de fazer desmistificação de um lado, do outro lado, a educação. Então, o dinheiro foi o que levou a Dana Foundation e outras entidades, e as universidades do mundo inteiro se juntaram para promover educação em neurociência. E, obviamente, que isso vem junto com o que o nosso cérebro faz para produzir tecnologia, conceitos, complexidade, filosofia, arte e assim por diante. Então, acho que a questão é conjunta. Eu não acho que tenha docentes esperando para alunos criativos chegarem, portanto, a instituição tipo MIT, Harvard, etc., ela é feita de pessoas com cérebros. A USP tem um programa, para mim, excepcional do Hemocentro, que é a Casa da Ciência, que celebrou 10 anos agora. 400 alunos de ensino médio visitaram a Casa da Ciência no Hemocentro nos últimos 10 anos. E um projeto absolutamente amplo, aberto, generoso, eu diria, no sentido de alunos de pós-graduação são adotados por alunos de ensino médio, chama-se Adote um Cientista. Durante 6 meses eles fazem ensino de aulas de um docente que eles escolhem como se fosse ou o professor Mascarenhas, o professor Marcos Brandão, o professor Greff, e lá no final dos 6 meses os alunos do ensino médio entrevistam esse professor, como se fossem jornalistas. Eu já participei como artista plástico, não como cientista, nesse programa que chama Roda da Ciência, né? Como se fosse Roda Viva. São projetos excepcionais, absolutamente criativos, e eles existem e eles podem ser ampliados, absolutamente amplificados. Esse cenário então, da Dana Foundation, 5 anos o Brasil está fazendo quase 15% do que o mundo faz. Nós fazíamos 6 anos atrás, 0%. Fizemos um mutirão, Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. Quem comprou a ideia gostou. Porque o professor Banhato faz em São Carlos, que estava comentando, eu não conhecia. Fui outro dia lá num evento de complexidade, convidado pelo professor Sérgio. Ele mostrou o laboratório dele e falou: esse é o meu laboratório. O slide de 150 pessoas, o laboratório dele. Eu fui ver quem são essas pessoas. Ele tem TV, ele tem todo um projeto de difusão. Nasceu de um dia para o outro? Não, são décadas de pensamento como esse. Exatamente. Professor Leopoldo de Meis, o FRJ. Vocês conhecem o Leopoldo de Meis? Vocês ouviram falar? O professor Leopoldo de Meis é absolutamente o ícone da divulgação. O professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, excepcional. Você olha, assistam, a mitocôndria em 3 atos. O filme é sobre a mitocôndria. A mitocôndria é para nerds, se vocês quiserem, para World Star, enfim, Traveling Things, ou para bioquímicos. Você tem um filminho em 3 versões, uma animada, uma cheia de lorotas assim, técnicas e outra absolutamente bioquímica. Você quer saber da mitocôndria? Em 3 atos, você escolhe uma delas. Ele fez em 2005, eu participei de um simpósio em Tiradentes, chamava Ensino de Ciência com Criatividade. Tinha filósofos, artistas, professores, etc. Curiosamente, pasme, a pessoa mais retardatária, mais retrógrada daquele cenário, que é um cenário plural para todo mundo compartilhar ideias, o artista plástico da UFMG falou: olha, vocês estão falando muita bobagem, não definiram arte. Os cientistas não definimos arte. Quer dizer, eu faço arte porque gosto de arte, não sou artista. Eu acho que faço arte porque talvez seja a minha maneira de fugir dos psiquiatras, né? Que você usa o Prozac, não, eu pinto, né? Danço. Então, quer dizer, não precisa definir a arte. Agora, se a minha arte tem validade no campo artístico, eu não tenho interesse em saber disso. Mas curiosidade e a extensão disso nasce não em instituições que têm criatividade como disciplina do 2º ano. Ela existe porque a sociedade valoriza isso, porque o governo valoriza, porque as instituições valorizam, e nós temos uma tremenda empatia por artes. Aquela história que a gente sempre fala, a brincadeira de menino, não faz arte. Fulano está fazendo arte. Quer dizer, então castigo porque está fazendo arte. O fulano é arteiro.
Isso que parece uma piadinha simples, acho que reflete um pouco o nosso pensamento sobre. Eu acho que o convite desse evento, e certamente a presença do professor, tem a ver com essa maneira de mostrar que depende, claro, de instituições que apoiam, porque muito dinheiro é necessário para que isso funcione, mas depende de muitas pessoas que tenham essa criatividade não abortada logo cedo. Mas iniciação científica, como o Brasil tem, eu nasci na Colômbia, sou brasileiro, tenho mais proteínas brasileiras hoje que colombianas. Mas igual os programas de iniciação que o Brasil tem, nenhum país do mundo. Então, se no Brasil nós não temos oportunidade, o resto do mundo não tem mesmo. Estar num campus como o de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas logo ali, com a biofísica, com a física médica, com a psicobio, os clínicos dos bairros, todo mundo praticamente unido, se quiserem, se quisermos. Não tem lugar do planeta onde isso é tão simples. Então, acho que muito disso depende de cada um de nós. E hoje, o mundo hiperconectado como ele é, não tem qualquer excusa, desculpa, para falar, eu não sabia de não sei o quê. Muitos dos que eu gostaria que estivessem aqui, meus colegas, não estão porque não querem estar, ponto. E não sabiam, como não sabiam. Você sabe de qualquer coisa, hoje você entra aqui na USP, etc., sem problema. Então, assim, não querer vai fazer uma diferença gigantesca. O querer, simples. Eu acho que nesse sentido, essa palestra ilumina, nos inspira, e eu, por isso, eu vivo o tempo inteiro. E eu continuarei sendo nessa modalidade criança, o quanto eu puder. Recentemente, acho que meu colega aqui, o Adriano, esteve no concurso para titular na USP, e foi justamente um teste de como um híbrido consegue virar professor titular na USP, né? Porque, afinal, é a sobrevivência de pontos de vista, de conceitos, de filosofias. Não é o modelo institucional. Não estou falando da USP, estou falando do modelo da universidade mundial, eu diria hoje. Aí o Big Data, aí a necessidade de translação, a necessidade de interação ou transdisciplinaridade, ela é fundamental, porque o mundo está feito hoje de uma coleção infinita de informação que não necessariamente é conhecimento, né, professor? Eu acho que essa é a ideia dessa discussão, que a gente possa expressar num ambiente que não é exatamente o ambiente do nosso dia a dia. A respeito desse tema aí de estudantes do ensino médio e tudo mais, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o CNPq ele tem um programa de pré-iniciação científica, que é para alunos do ensino médio mesmo. Eles costumam frequentar o laboratório durante um ano, tem uma bolsa, um apoio, bem simbólico mesmo, gira em torno de R$100. Tivemos um aluno no nosso laboratório lá, do professor Hélio Machado. Ele frequentou um ano, agora o edital está aberto novamente, será aberto para um próximo aluno frequentar. Então, assim, quem tiver interesse mesmo assim, de trazer esse aluno para o laboratório, para aprender essas técnicas, procura no site do CNPq. Carlos, se você quiser, eu posso entrar em contato com o meu professor e te passar. Temos o seu e-mail, por causa do fórum do ano passado que teve. E para os demais também, quem tiver interesse, só procurar aí que está aberto, é uma iniciativa do CNPq para apoiar isso. Ótimo. No curso de verão da Fisiologia, há 5 anos, recebi alunos de ensino médio aqui na medicina. Nós estamos começando projetos nas escolas de ensino médio para fazer, ao longo do ano, projetos. E, por exemplo, para premiar os melhores e apresentar a Semana do Cérebro, se for neuro. Mas pode ter a Semana do Rim, a Semana do Fígado, a Semana do AVC, a Semana da Mitocôndria. Eu já participei de um evento em Paraty que era o Simpósio Internacional sobre a Miosina 5A Cerebral. Então, há espaço para todo mundo. Professor, a gente gostaria de encerrar suas palavras para finalizar. Eu acho que foi muito bom, excepcional, e eu agradeço pela sua presença. Eu queria agradecer mais uma vez ao IAA e a você, sobretudo, com esse espírito incansável que é movido à ciência e à arte, né? Tem isso também, né? Você pode ter um Mercedes na garagem, mas se ele não tiver gasolina no tanque, vai ficar na garagem, né? Eu acho que o Carrasco é um Mercedes da ciência, né? Tem muita gasolina no tanque, né? E sabe para onde ir também. Tem um GPS muito bom também. Isso daí é uma coisa que deixa a gente muito feliz de ver uma pessoa com essa visão, né,
das coisas que você tem, incluindo ciência e arte, né? Isso é muito importante, né? Você não ter apenas uma visão da ciência como tecnologia, né? Mas como um instrumento cultural. Então, nós precisamos mudar essa nossa cultura, que é cultura muito colonizada. 500 anos de cultura portuguesa é dose, né? Tem que mudar isso aí um pouco. Bem, muito obrigado a vocês, João Henrique, muito obrigado. A toda a sua equipe também. Muito obrigado por isso. Obrigado.